bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção, delito militar próprio, ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática do crime comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece a agravante da reincidência em relação aos três denunciados. Considerando apenas as informações narradas, de acordo com o Código Penal, o advogado dos réus não poderá buscar o afastamento da agravante, já que todos são reincidentes. Letra B. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Mário, já que somente Caio e João são reincidentes. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a João, já que somente Caio e Mário são reincidentes. E letra D. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Caio e João, já que somente Mário é reincidente. Bom, ele quer saber aqui a questão da reincidência. A questão apresenta vários denunciados, né, Caio, Mário e João, e diz sobre a vida pregressa deles, tá? Exemplificando aqui, bom, Caio, crime militar próprio. Essa é a condenação anterior. Mário, crime comum, pena de multa. E por último, o João, cadê João? João possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal, tá? João, contravenção penal. Esse exercício aqui, ele vai ser resolvido à luz de dois artigos. O artigo 64 do Código Penal, que fala sobre a reincidência, quais as hipóteses que eu posso considerar que o réu é reincidente, e o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Eu vou colar aqui agora para vocês, para ficar melhor o estudo, tá? Então, o artigo 64, inciso 2º, tá? Aqui. O 64, inciso 2, o que ele diz? Para efeito de reincidência, não se considera os crimes militares próprios e políticos. O Caio foi apenado com crime militar próprio. Então, desse cálculo aqui, dessa análise, o Caio sai fora, tá? Ele não é reincidente. Ok? Não reincidente. Segundo o 64.2. O Mário, ele tem a sentença transitada julgado por crime comum, pena de multa, tá? Normal, gera reincidência. O João, ele tem sentença condenatória anterior por contravenção penal. O artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, o que ele diz? Verifique-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, tá? Então, quando ele é reincidente, quando a gente pratica uma contravenção penal, depois de passar em julgado a sentença que tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. O que a gente observa aqui dessa construção? Para que ele seja reincidente, ele precisa ter crime transitado em julgado mais contravenção. Ou contravenção mais contravenção de novo. Só que a hipótese do exercício não é nenhuma dessas hipóteses aqui. Ele tem contravenção mais o novo crime. Certo? Essas duas hipóteses são as hipóteses do artigo 7º. Quando eu pratico um crime, depois uma contravenção, ou uma contravenção e de novo uma contravenção, reincidência nos dois casos aqui, tá? A reincidência, então, vai estar presente nos dois casos. Opa. Tá? Agora, nesse último caso aqui, não há reincidência. Tá? Nesse último caso aqui, não há a reincidência, ok?
abrir aqui para ficar melhor para vocês compreenderem, tá? Crime mais contravenção penal, reincidência, tá? Ele praticou um crime, depois uma contravenção. Ele já praticou uma contravenção, mais uma nova contravenção, reincidência. Agora, com relação, se ele praticou uma contravenção e agora está sendo analisado um crime, não há reincidência, que é o caso dos autos. Então, o caso do exercício, aliás. Então, o João aqui entra também no nosso rol de não reincidente. Então, o advogado ele vai ter que pedir ao afastamento da reincidência com relação a Caio, porque crime militar próprio não é considerado para reincidência, artigo 64(2) do Código Penal, né? Não se considera os crimes militares próprios e políticos para efeito de reincidência. E com relação a João, a contravenção penal, porque o artigo 7º diz, vai se tornar reincidente quando ele pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado por qualquer crime, ou no Brasil por um motivo de contravenção. Aí ele tem crime mais contravenção, reincidência, contravenção mais outra contravenção, reincidência. No caso aqui, inverteu a ordem. Ele não foi condenado antes por um crime. Ele foi condenado por uma contravenção e agora ele tem a análise de um crime. Então não há reincidência. Certo? Então eu vou ter que pedir o afastamento da reincidência de Caio e João. Vamos ler aqui a assertiva. Não poderá buscar afastamento da agravante, já que todos são reincidentes? Não. Está errado. Poderá buscar afastamento da agravante em relação a Mário? Não, já que somente Caio e João, não, na verdade Caio e João não são reincidentes. Poderá buscar afastamento da agravante em relação a João, já que somente Caio e Mário? Não. Poderá buscar afastamento da agravante em relação a Caio e João, já que somente Mário é reincidente? Sim, essa é a nossa resposta, tá? Com base no artigo 64(2), Caio, crime militar próprio não gera reincidência, e João, ele já foi condenado por contravenção penal. Lembrando, só gera reincidência quando eu tenho uma contravenção depois que já foi condenado por um crime comum, ou quando eu tenho uma contravenção e é praticada uma nova contravenção. Quando eu tenho uma contravenção e depois é praticado um crime, essa contravenção não vai atuar como reincidência. Artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.